Bom, galera, é o seguinte, eu vou fazer uma explicação aqui que não tem sobre esse tipo de carburador aqui no Brasil. É só vídeo gringo mesmo, uma explicação básica e avançada do que eu já andei estudando, mitos e verdades. Aqui tem todas as peças na versão carburador antigo, de um YZ250 2004. Tá, esse carburadorzinho aqui já veio com um probleminha crônico. No caso, ó, eu comprei de um cara que trocou a sede da boia e não soube colocar a sede na altura correta, que no caso é aqui a sede dela. Isso aqui, se não ficar perfeito, cara, se não ficar perfeito esse assentamento aqui, praticamente não funciona, porque ele sempre vai dar excesso, seja em baixa, em alta, porque ele sobe aqui pelos giclês, né? No caso ele não fecha 100% o combustível, né? Aqui no caso a boia, desde ela ficar mais ou menos nesse ângulo, ó, que é o correto, um pouquinho para cima, ela afunda demais e acaba não vedando direito aqui, ó, a sede, a agulha não veda e fica com aquele vazamentinho um pouco mais vaza. Aí entra pelo giclê de baixo, giclê de alta, vê se não consegue fazer regulagem lenta, não consegue regular média, por causa disso. Em alta às vezes ela até funciona legal, só que embaixo em média fica horrível. Você mexe em agulha, sobe a agulha, desce a agulha, troca giclê, coloca giclê pequeno, giclê maior e nunca dá regulagem, nunca. Então assim, já começando com isso, porque foi o primeiro problema que eu peguei. Eu troquei, tá, essa sede, mas depois eu vi lá que o cara me mandou errado essa sede. Que essas motos tem uma coisa muito, não digo ruim, mas peculiar de cada modelo de carburador. Os modelos 2000, 99 até 2004, se não me engano, 2005, essa sede aqui, ela é diferente dos modelos para frente. Então, se você comprar, por exemplo, a minha é da 2004, se eu comprar da 2005, a sede é diferente. Então esse foi o problema, que essa sede ela desce mais para baixo um pouquinho e acaba descendo um pouquinho mais a boia. Ela não dá tanta pressão na agulha, aí começa a dar esse vazamento aqui, entendeu? Mas beleza, vamos começar aqui o vídeo, visão geral aí do carburador. Quer sair isso aqui? Deixa eu tirar isso aqui que eu tô mudando. Eu já vi vídeo de todo tipo sobre esse carburador, todo tipo. Então assim, a primeira coisa sobre esse carburador é o seguinte, eu por exemplo eu tenho uma moto de trilha de 400 cilindradas, aproximadamente de 40 a 42 cavalos de força. Então assim, para minha moto, nesse carburador não ficou 100%. Mas por quê? Eu vou explicar, isso é uma coisa que vai servir para todo mundo. Esse carburador ele é fabricado para as motos 250 cilindrada, Yamaha, Honda, Kawasaki e modelos de 250 cilindradas. Por que esse carburador dá certo para essas motos? Porque esse carburador ele é fabricado por uma dimensão de válvulas e o cabeçote trabalhado para esse carburador. Por que na minha moto não ficou 100%? Porque eu teria que mexer em válvula, abertura dos dutos e tudo mais. Por isso que ele não ficou 100% na minha moto. Até porque ele tinha esse problema desse vazamentinho aqui, ó, que ele não vai dar 100%. Então sempre que vocês for fazer esse serviço, manda para quem sabe. Porque ele vai saber fazer 100% e vai saber dizer para você se a sede do teu carburador vai dar certo ou não. Mas tenta ver algum outro modelo que seja compatível. No meu caso aqui não deu certo, eu troquei, coloquei do modelo errado de novo. Nesse foi, na verdade não foi um erro meu, foi do vendedor que me passou o modelo errado, né, dessa sede. Mas eu já troquei da minha moto, coloquei outro carburador, que no caso é da XLX 350, deu certinho, casou perfeito.
E eu descobri o porquê que ele casou perfeito e esse daqui não. Além desse probleminha que ele tinha aqui, tá? Além desse problema, se tivesse isso aqui sempre funcionando 100%, nesse carburador não vai ficar tão bom quanto o carburador da XLX. Por quê? Vocês podem ver ó, que a abertura disso aqui é praticamente a mesma abertura daqui de dentro, do lado de trás. É questão de milímetro aqui, ele tem um relevinho aqui, ó, tá vendo? Uma quedinha aqui, ó, um degrau. Praticamente não faz diferença nenhuma, cara. Ele tá completamente aberto, tá vendo? Ele é bem grande, aqui vai ter uns 38 a 39 milímetros de abertura, mais ou menos. Então assim, por que que não deu certo na minha moto? Porque essa abertura aqui tá até ok. O problema é essa abertura do lado de cá, que pra minha moto não dá certo. Eu teria que retrabalhar o cabeçote dela para esse carburador encaixar perfeito lá. Por mais que ela tenha uma cavalaria top, é muito ar. É muito ar para as válvulas da minha moto, a dimensão dela. No caso é, por exemplo, ó, quando você assopra um cano dessa largura, a dimensão dele, ó. Quando você assopra um cano dessa largura, vou usar um termo meio esquisito, a largura da minha boca, que é bem grande, na verdade, para esse tamanhozinho, o que acaba acontecendo? Eu faço muita força para empurrar. E o que acontece? Eu acabo ejetando da quantidade exata, né? Porque no caso, vamos supor, eu com a minha boca eu consigo controlar essa entrada de ar que eu tô empurrando aqui para esse caninho desse tamanhozinho, entendeu? O que aconteceria se eu colocasse um cano maior, mais grosso? A hora que eu assoprar, ia ficar xoxo, ia fazer assim, ó. Não ia fazer, por exemplo, um assopro fino, né? Tipo, assoprar devagarzinho e com pressão. Se eu assoprar um cano muito largo, o que acontece? Fica xoxo, né? Ele vai como se fosse o ar livre, não tem nenhuma pressão ali dentro. E é exatamente esse o problema. Quando eu coloco um carburador muito largo, minha moto tende a ficar xoxa se eu não mexer nas válvulas dela. Ela tende a ficar xoxa, porque é muito ar. Até no acerto de um carburador desse aqui é muito difícil acertar ele para moto nacional. Se você não mexer ele ali nas válvulas, ali fazer uma abertura de válvula, até a válvula tem que descer um pouco mais e tudo isso. Então não é simplesmente eu colocar um carburador desse, porque as motos nacionais elas trabalham com baixa rotação de motor, né, para ter torque em baixa, torque em média e nem tanto em alta. Normalmente é assim. E essas motos, para esse carburador em específico, são motos fabricadas para ter muito torque em alta, muito mesmo. Essas motos é ruim até de andar em baixa rotação nesse motor. De 2.000 a 3.000 giros é ruim de andar com ela. Por quê? Porque ela não é uma moto que foi dimensionada para andar em baixa rotação. É uma moto que foi feita para ter explosão. Agora que se acelera, ela realmente é muito forte, incrível mesmo a questão de aceleração. Então assim, mas por que as motos nacionais elas são, vamos dizer assim, frouxa, né, em alta rotação? Justamente por causa disso, que essas motos no caso a maioria delas são japonesas, né? Seja Honda, Yamaha, Kawasaki, são motos japonesas. Esse carburador em específico é japonês. Então assim, a forma de construção desse carburador ele é projetado para moto que tenha muita pressão na puxada de combustível. O que é uma pressão na puxada de combustível? É quando algo puxa com muita força e empurra muito, muito forte. O que nem uma bomba de inflar pneu. É praticamente a mesma coisa. Quanto mais forte eu inflo, mais pressão eu tenho. Então é praticamente essa comparação. Então assim, se eu não tenho uma moto tão forte que tenha tanta pressão no motor e eu coloco um carburador desse, vai ficar melhor que o original? Se você fizer um acerto 100%, talvez fique melhor. Mas por que não vai ficar melhor ainda? Porque se eu não mexer na parte do cabeçote da moto, não fizer uma melhora para o projeto que esse carburador foi fabricado, eu não vou ter praticamente ganho nenhum. Só de trocar esse carburador, um a vácuo original Tornado, por exemplo, que é a mesma cilindrada 250, por uma
colocando esse carburador. Não vai ter diferença praticamente nenhuma. Pode melhorar em questão de resposta, né? Porque além dele ser guilhotina, ele tem um jet que manda a gasolina aqui quando você aperta, né? Pode ver que ele mexe isso aqui, ó. Aí isso aqui ele empurra uma bombinha lá embaixo que injeta combustível por aqui, dentro da moto. E o a vácuo não, ele não tem esse sistema, mas ele corrige esse defeito, que os carburadores a vácuo não tem esse jet. Então ele corrige esse defeito, que no caso ele sobe progressivamente, né? Ele não sobe de uma vez igual esse daqui. Por exemplo, quando eu acelero, né? Ele abre de uma vez. Já abriu. É muito ar de uma vez. Se eu não tivesse jet, eu afogo a minha moto, porque é muito ar. E o que o carburador a vácuo faz? Ele sobe progressivamente, conforme o vácuo que entra no carburador e a pressão que vai criando lá dentro, ele vai crescendo progressivamente. Pode ver que os motores nacionais eles foram fabricados para aquele tipo de carburador, para a moto crescer progressivamente, não para ela crescer de uma vez, que nessas motos importadas elas crescem. Se acelera, faz bap, de uma vez, é rápido mesmo. As motos nacionais você faz bap, ela demora, ela faz e vai. Se for uma moto importada, faz bap de uma vez, conforme você manda. Conforme você faz isso daqui, ele já joga um jet lá para dentro do motor. Então é uma forma deles resolver esse problema, porque se eu tenho muito ar de uma vez e não tenho combustível, a moto morre, porque é muito ar para pouco combustível, apobrece de um tanto que acaba matando a moto. Então foi uma maneira que eles acharam de resolver esse problema e realmente funciona muito bem. Mas o que acontece? Em comparação, uma Tornado 250 importada tem aproximadamente 19 cavalos de torque. E uma moto 250, no caso onde estava esse carburador antes, que é uma YZ, ela tem aproximadamente 38 a 40 cavalos. Pra você ver a diferença. É muito grande, praticamente dobrou a cilindrada. Na verdade, dobrou mesmo. Realmente, se for fazer a conta, ele dobrou mesmo o torque da moto na mesma cilindrada. Ou seja, é fabricado, isso aqui é fabricado para aquele motor. Então, se eu querer colocar esse carburador no motor nacional, eu vou ter que mudar completamente a estrutura e a maneira que ele foi projetado. Porque senão eu acabo não matando a minha moto, mas ele acaba não surtindo o efeito que ele foi fabricado para fazer. Porque, por exemplo, um carburador, por exemplo, o original da minha moto, que eu tive que tirar ele porque ele não tem mais conserto. É um carburador muito antigo, minha moto também é muito antiga. É uma DR350 passada para 400 cilindrada. Então você não acha mais peça, nada desse carburador. Então eu tive que minha opção foi a XLX 350, que é uma moto que tem basicamente as mesmas especificações, porém é Honda. Então é mais fácil de eu achar peça aqui no Brasil. Não achei o carburador ainda, deixa eu dar uma procurada aqui. Bom, voltando aqui pro vídeo, achei aqui o carburador da minha moto, ó. Você pode ver que é exatamente aquilo que eu expliquei. Ele tem uma boca bem grande aqui atrás, aproximadamente 3 polegadas, aí até um pouco mais. E na frente dele, ó, é super pequeno, porque deve ter umas 2 polegadas ou até menos, 1,5 polegadas talvez aqui na frente. Pra você ver a diferença que é, ó. No caso ele afunila, né? Ele vem grosso e vai afinando. Esse carburador não, ele tem praticamente quase, né, vamos dizer assim, a mesma largura de trás aqui. O da minha, no caso aqui, era mais largo, mas você vê a boca por dentro aqui, ó. E essa pro lado de fora são bem parecidos o tamanho. Aí, ó, não tem muita diferença. Tem diferença, mas não é muita diferença, não. Mas a parte da frente é que tem muita diferença, ó. Entendeu, ó? Aqui na parte, no caso do corpo, é uma coisa. A parte interna lá, a diferença. É muito grande. Muito grande mesmo. Aqui cabe 2 dedos, aqui quase 3 aqui, né? Então, assim, esse carburador, se você não tiver uma moto projetada para colocar ele lá, ou você deixa a sua moto xoxa, ou não vai fazer diferença nenhuma. Então, ó, o porquê que um carburador desse serviria melhor numa moto 400 nacional do que um desse numa 400 nacional. Porque esse carburador foi projetado
para minha moto. Esse carburador foi projetado para minha moto. Então, ou seja, essa largura aqui dentro interna dele é muito mais fina do que esse. E funciona assim, o quanto mais fino é a boca aqui onde sai, no caso o ar combustível por aqui na frente, o quanto mais fino for, é como se eu apertasse a ponta de uma mangueira. E quanto mais fino é, mais eu aperto, então mais pressão ele gera para dentro do motor. O quanto mais fino eu deixo, no caso a boca aqui, mais pressão eu gero para dentro do motor. E automaticamente eu vou empobrecer em si a mistura. Porém eu tenho mais injeção de combustível com ele mais fino do que ele muito largo. Que é a mesma coisa que eu estava explicando, a questão de eu assoprar o cano. Se eu assoprar um cano desse aqui, eu vou ter mais dificuldade para assoprar. Pela largura, no caso da minha boca, vamos falar assim, né? No caso, eu vou ter mais dificuldade para apertar esse do que um cano dessa largura aqui, por exemplo. Qual que eu vou ter mais dificuldade de assoprar? Esse, porque ele é mais fino. Então, querendo ou não, esse cano gera mais pressão para mim assoprar ele do que um cano dessa largura. E é a mesma coisa que a gente coloca aí nos carburadores, né? Então tá, desmistificada essa questão de carburador. Um carburador desse não melhora em nada a sua moto se você não fizer uma preparação no seu motor. Se eu tenho um motor 250 da Tornado, tiro o carburador a vácuo, coloco esse, bem acertado, é perigoso ficar não melhor do que o a vácuo. Porque aquele motor foi projetado para o a vácuo. Talvez ele funcione melhor com o a vácuo do que com um carburador desse. Porque muita gente compra esses carburadores para equipar essas motos de rua tal, para ficar com a lenta, não ficar com a lenta regular. Com aquele toquezinho que dá na lenta, parece que tá querendo morrer, mas não morre, querendo morrer, mas não morre. No caso aqui lá é um excesso. E deixa a lenta com excesso para causar aquilo. Então assim, é um carburador top? É. Top de linha, ele tem um carburador que tem uma construção incrível. Mas beleza, se você, vamos supor que você tem uma moto, um YZ 250, ou você tem um motor preparado para esse carburador, né? Agora vamos para as especificações dele. Se você tem, no caso se você não tem, infelizmente, eu falo para você colocar um a vácuo que seja compatível com a sua moto, do que colocar um carburador desse aqui que você vai acabar matando a sua moto. Tem um carburador caríssimo, em torno de 1.000, 1.200 até mais. Um carburador bom desse, top. Esteja com tudo funcionando, tudo 100%, tá? E os kits de reparo desse carburador é caríssimo. É muito caro. Um carburador importado, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo. Ele tá mais caro ainda. Então assim, vamos lá. Olha esse carburador aqui, tem um afogador aqui. No meu caso ali, já comprei assim. No caso, o afogador aqui de mão. Ele deu um problema e o cara teve que passar uma cola aqui para não dar entrada falsa de ar e tal, né? Não tem essa opção aqui, tá? Beleza, caso você um dia for fazer uma manutenção no carburador desse, ou não vamos supor que ele não está funcionando legal. Por exemplo, um problema bem corriqueiro desses carburadores é o que? O jet não funcionar. Você aperta ele aqui, ó, não vai nada de combustível ou vai muito pouco. O que pode estar ocorrendo? Um problema simples. Na regulagem, aqui, no caso aqui desse parafuso, né, que ele regula o tanto que desce, no caso é só a regulagem, né, do tanto que ele desce e do tanto que ele sobe. No caso aqui, ó, quando eu empurro aqui, ó, ele aciona lá. No caso ele tem uma cavidade um pouco maior de um lado e mais fina do outro, que ele faz essa alavanca, né, mexer para frente e para trás, que faz empurrar essa peça, ó, tá vendo? Então é isso, nada mais do que isso. Então muitas vezes o que pode estar acontecendo? Ou esse parafuso está muito apertado, desse jeito aqui, ó, muito apertado. E ele estando muito apertado, o que acontece? Quanto mais eu aperto, mais esse ferrinho sobe para cima. Quanto mais eu aperto esse parafuso, mais o ferro sobe. Ocasionando no que? Menos pressão na bombinha que vai aqui embaixo. No caso ele tem uma pecinha que faz essa... no caso essa pecinha ela enche de combustível, né? E quando eu empurro isso aqui para baixo, ela ejeta, né, combustível por um giclezinho, né? E sobe, faz todo esse caminho aqui, ó, por aqui. Faz todo esse caminho, ó, e vai lá para baixo e sai aqui. E ejeta combustível dentro aqui do carburador, né? Quando eu acelero aqui, para mim não ter essa falta de combustível quando eu acelero de uma vez. Tá.
E qual que é a maneira correta de eu fazer a regulagem dessa peça? A maneira correta é o quê? Aqui no caso eu não tô aqui com a peça de baixo. Não precisa ter a peça de baixo para fazer essa regulagem. O ideal é ter, né? Por causa da bombinha, né? O correto é ter. Mas não precisa ter. Caso a maneira mais correta de regular é assim, ó. Vem com a mão aqui, vamos para frente e para trás, ó. Tá vendo que ele tá muito firme? Não pode ficar firme. No caso não é assim, ó. É só um toquezinho assim, tá vendo? Não pode ficar firme assim. Eu te venho, solto e vou fazendo de novo. Daí venho, solto. Ele não pode ter tanta pressão aqui no caso, né? Ele tem que ser fácil. Ó. Tá vendo que já mexeu mais, ó. Ó. Eu vou colocar a peça embaixo aqui pra ficar mais certo, né? Essa regulagem aqui. Então beleza, tô aqui com a tampa de baixo, pode segurar com a mão mesmo, ó. Aqui no caso, aqui eu já tô injetando, a peça fica aqui embaixo, tá? Porque ela bombinha, depois eu vou desmontar. Ainda não tá bom, ó. Pode ver que eu venho aqui, ó. Deixa eu soltar bastante aqui pra vocês entenderem melhor. Soltar tudo, ó. Aí, ó. Duro de novo, tá vendo? Não consigo mexer nem pra lá nem pra cá se eu colocar força. Então o ideal, na verdade, é soltar, tá? Totalmente esse parafuso, ou até ficar na ponta e ir apertando ele. Conforme eu vou fazendo esse ajuste, ó. Agora ficou firme, ó. Ele não pode ficar nem muito firme, nem muito frouxo, ó. Tá vendo que ele tem um joguinho bem pouco, ó. Tem um pequeno jogo, ó. Então é isso. E se eu apertar mais, ó, ele gera mais. No caso ele fica mais xoxo, né? Tipo assim, eu consigo mover ele pra frente, ó. Mas quando eu solto, ó, ele fica mais duro, ó. Não consigo empurrar ele com tanta facilidade. Então o certo é ele ficar nem muito nem pouco. Ele tem que ficar numa medida certa. Igual aqui, ó. Se eu empurrar aqui, ó, ele vai beleza. Tá? E é isso. Não pode ficar nem muito nem pouco. Normalmente esse parafuso, olha, fica só uma linguinha só pra cá, tá? Só uma linguinha. Quando for assim, vocês pegam, passam uma cola, alguma coisa aqui pra identificar que é essa rotação a certa. Ao que vocês tirar esse parafuso, de repente, vocês saber qual que é a regulagem que ele tá. Ou vou fazer isso, ó. Vem aqui, balança o dedo, tá vendo? Vou apertar ele mais, ó. Quer dizer que ele vai ficar frouxo, ó. Ó, tá vendo? Ó, tô fazendo nem força direito, ó. Ó, tá com jogo. Daqui que eu faço, ó. Solto até ele ficar firme, mas não muito, tá vendo, ó? Eu consigo jogar, se colocar um pouquinho mais de força eu jogo ele, ó. Mas ó, tá vendo? Não ficou muito. Beleza, fez esse passo. Foi lá, colocou combustível, o carburador pode ser até fora. E fez aqui, não foi? Então, pode ser justamente problema na bomba. Na própria bomba. O que a gente faz? Monta ele. Aqui tem um monte de carburador com esse problema aqui que tá aqui. Caso o pessoal até jogou fora esses carburadores por causa desse problema. E não tem vídeo nenhum explicando sobre isso aqui, a maneira de conseguir resolver. Ó, soltou tudo, ó. Essa mola fica aqui e vem essa tampa. A mola tá aqui, ó. E essa tampa vai assim aqui. Qual que é o pulo do gato aqui, gente? É o seguinte, essa mola tem que ser original. Se não for, ela não pode ter tanta pressão. Tá vendo? Não tô fazendo força nenhuma praticamente no meu dedo. Ó. Se ela tiver muita pressão nessa mola, acaba que o seu acelerador fica muito duro. Porque na hora dele fazer esse processo de injeção de combustível, fica muito duro. E às vezes acaba desse negócio aqui, ó, não conseguir fazer isso, ó, direito, ó. Fica muito duro e pesa aqui e ele acaba desgastando até mais a peça ali dentro, que é um plástico, que faz esse joguinho aqui pra frente. Então, aqui é a peça, não pode ter furo, rasgo, nada. Tem que estar perfeita essa peça, perfeita. Se ela tiver qualquer varia, qualquer rasgo nas laterais dela aqui, pode trocar essa peça, tá? Esse aqui acha no Mercado Livre, é caro, mas tem. O grande pulo do gato aqui é o que? Ó, como que essa peça funciona? Aqui, quando ela empurra, aqui no caso, a moto tá normal aqui, né? Tá normal. Quando eu empurro aquela alavanca aqui dentro, o que que ela faz? Ela puxa
combustível por essa peça. É por essa peça, deixa eu só ter certeza. Não, ela puxa por aqui. Ela puxa combustível por essa peça, certo? Isso aqui tem tipo uma mola ali dentro, ó, tem uma esfera bem pequena com uma molinha. Que quando eu faço essa pressão ali dentro, ela entra combustível por aqui. E quando ela entra combustível por aqui, ela armazena o combustível aqui dentro, né? E fecha. Essa no caso, essa esfera vem para cima e fecha, impedindo o combustível de voltar para cá quando eu coloco a pressão. E quando eu colocar a pressão de empurrar aquele ferrinho para acionar a bomba, se não tiver essa peça aqui, ó, no caso essa esfera, e ela não tiver boa, você acaba voltando o combustível por aqui. E eu tiro a pressão daqui de dentro. Então isso aqui tem que estar funcionando beleza, tá? E sem essa pecinha aqui eu não consigo fazer o funcionamento do jet. Isso aqui tem que estar perfeito. Aliás, todo esse funcionamento do jet tem que estar perfeito, tá? Caso ele vai jogar por aqui, para essa borrachinha aqui, que é esse negócio esquisito, ó. Vê que isso aqui, ó, ele vai para frente, ó. Tá vendo? Ele vai para frente. Se o seu não tiver indo para frente, fazendo esse movimento aqui, ó, provavelmente ele tá com algum defeito. Ele tem que destravar isso aqui, tá? Você pega uma peça, ó, e pode empurrar com força aqui, ó. Que você vai tirar tudo isso aqui daqui de dentro. Vai sair fora isso aqui com a molinha e com a esfera. Você faz uma limpagem aqui bem perfeita, depois coloca de novo e aperta bem essa peça, tá? Não demais, que senão você tira, no caso dá muita pressão aqui e essa esfera não desce para baixo. Não pode colocar muita pressão aqui. Tá, mas aqui é outro pulo do gato. Isso aqui tem que estar perfeito, tá? Se isso aqui tiver estragado, provavelmente seu jet não vai funcionar ou vai vazar combustível por aqui. Porque isso aqui é o que puxa o combustível para dentro aqui dessa câmara, vamos falar assim, né? Que aqui é o seguinte, ó, o combustível entra por aqui, vem aqui e entra por esse furo aqui na frente, tá vendo? Vem por aqui e entra por esse furo e enche aqui. Se aqui tá cheio, esse caminho aqui, ó, ele tem que estar travado lá. Porque a hora que eu empurrar o combustível para ele vir por esse outro caminho aqui, ó, esse outro caminho, se não tiver com a pressão boa lá naquela esfera, ele volta combustível e eu não tenho pressão nesse conjunto. Então tem que estar tudo perfeito, as borrachas, né, o funcionamento, você assoprar aqui, ó, e ver se está saindo ar nesses dois lados aqui, colocar aqueles spray de antiferrugem, qualquer coisa, assoprar e ver se ele sai ar aqui nos dois dutos. Tem que sair para funcionar beleza. E essa outra borrachinha também tem que estar perfeita, essa borrachinha aqui, ó. Não pode ter avaria, nem rasgo, nem nada. Tem que estar perfeito isso aqui, para funcionar bem. Tá? Não tem nenhum tipo de cola que dê para passar aqui, porque é contato direto com combustível. Até hoje eu não sei nenhuma cola que não se deteriora com o combustível. Eu nunca ouvi falar, se tiver. Mas beleza. Aqui vocês entenderam o passo a passo. Enche por aqui essa câmara, que no caso vai ser essa peça aqui. Essa peça vai estar assim, assim. Não, é assim, ó. Essa parte aqui tem um relevo aqui, ó. Um relevo pra cá, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é lisa, completamente. Aqui ele tem um relevo aqui nas laterais, ó. E aqui encaixa aqui, ó. No caso ela vai ficar assim. Ela normalmente fica assim, tá? Conforme você vai bombando, se você tiver tirado todo o combustível daqui, isso aqui automaticamente seca, né? Você tirou todo o combustível, com o tempo ele seca aqui dentro. Então o que acontece? Se aqui tá cheio de combustível, essa parte junto com essa parte, quando eu empurro essa parte aqui pra frente, ele sai combustível por aqui, ó. Por esse caninho. E esse caninho vai pra onde? Deixa eu achar outra peça aqui. Ué, tava aqui agora a pecinha. Ah, tá, aqui, ó. Disfarça, tava na minha mão. Mas beleza, ó. Ele sai por esse orifício, né? No caso por aqui, ele vem por aqui, vem por aqui e manda o combustível nesse pequeno buraco aqui, ó. Pode ver que aqui ele não tem nenhuma arruela nem nada, nem arruela, ó, nem uma borrachinha. No caso é essa daqui. No caso essa parte não tem borracha, só nessa parte da tampinha aqui, ó, e vai aqui manda combustível por aqui, tá? Esse caninho vem por aqui, por dentro, né? No caso ele é interno, e vem aqui, ó, em cima, tá vendo? Aqui tem um rasgo aqui em cima, ó, um buraco.
Aqui é acompanhando ele, ó. Ele sai daqui e vem aqui. E vem exatamente aqui em cima. Pode ver que aqui em cima também tem um giclê, né? No caso o meu tá totalmente estragado, ó. Tive que fazer um buraquinho aqui para mim conseguir fazer essa passagem de combustível por aqui. No caso o meu aqui, ó, ele tava completamente estragado aqui, ó. Esse giclê. Tem um giclezinho, é um buraquinho bem pequeno. No caso aqui eu estraguei, né? Aí no caso para ele funcionar aqui eu teria que fechar isso aqui, tá? Para ele sair o combustível totalmente por aqui, tá? Então assim, ou eu fecho isso aqui eu posso fechar, tá? Que ele vai passar combustível mesmo assim. Ele vai subir por aqui, né, no caso, lá por trás. Ele vai subir por trás, vai vir por aqui, ó. O ideal é ter esse giclê, o giclê original. Se você mandar para alguém, fazer um furo aqui, no caso aqui com a furadeira e refazer essa rosca, tá? O ideal é ter esse giclê porque ele é bem fino. Ele gera uma certa pressão, né? E não deixa isso aqui ficar xoxo, né? E ficar com jet muito forte, né? Acabar afogando a moto. Então esse aqui é tipo um eliminador, né? Vamos falar assim, para não ficar tão forte. Então é isso. A gente sobe aqui e aqui, né? Se você ver essa tampa, ela encaixa assim. Ela encaixa assim. Então se ele manda aqui, ele manda pra cá, ó. Aquele lugarzinho que eu falei naquela hora. Ó, aqui. E daqui, ó. Daqui ele sobe para essa lateral e vai lá pro jet, tá? Isso aqui tudo tem que ser testado, pra você ter certeza que isso aqui tudo tá funcionando. Isso aqui pode estar enroscado, encrostado, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa acontece às vezes do jet mesmo está oxidado, algum ferrugem, alguma coisa. O que você faz nesse caso? Você desmonta essa parte aqui. No meu caso, por um carburador desses antigos, os parafusos dele é por dentro, tem que tirar todos os parafusos. Se for na sua moto, os carburadores mais novos, provavelmente ele vai ter dois parafusos aqui, ó. Um aqui e um aqui. É só tirar esses parafusos e você desmonta essa parte. E você desmontando essa parte, ali dentro, ó, bem aqui reto aqui, ó, lá, quando você tirar essa parte, aqui, obviamente o jet, e ali dentro, o jet é muito fácil de tirar, tá? Muito fácil mesmo. Tem uns modelos que tem tipo um giclezinho, você arranca ali fora o giclê e consegue tirar. E tem uns não, que esse no caso meu que é dos antigos, você tem que dar umas pancadinhas aqui e ele sai pra baixo, você tira o jet fora. Aí você consegue limpar ele e tal, né? Ou até trocar ele, de repente você consegue arrumar um carburador antigo com outro defeito, né? E essa parte estiver funcionando, só trocar. Então, ou seja, quando você dá aquela acelerada na moto e ela morre, é porque esse jet não está funcionando, né? Muita entrada de ar, né? E empobrece demais essa mistura e acaba matando a moto. Então, ó, eu tô ali com o carburador da XLX, que eu acho que os japoneses, na verdade, aquele carburador, por ser original, é indústria japonesa, claro, né? Foi eles que fabricaram.